Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. Um excelente domingo para todos nós. Estamos juntos, iniciando mais uma manhã de reflexões acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a paz de Jesus se faça presente aqui entre nós, que a paz de Jesus desça sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre o nosso coração, serenando os nossos pensamentos, apaziguando as nossas dores e nos conduzindo para o caminho do bem. Então que Jesus fique aqui com a gente, nestes minutinhos que estamos nos dedicando ao ensinamento do alto, que estamos nos dedicando a uma palavra de esperança também. Bom, meus queridos amigos e amigas, hoje nós vamos começar o nosso domingo falando de um sentimento que nós devemos buscar extirpá-lo do nosso coração. Hoje nós iremos conversar sobre um sentimento que ele é um sentimento muito denso e que pode nos conduzir a caminhos muito improfícuos para a nossa alma. Por isso a gente, como cristão, como espíritas, tem que buscar não nutrir esse sentimento e extirpá-lo de toda forma da nossa alma. Com isso, vamos juntos para o capítulo 12, refletir sobre a passagem A Vingança, a qual se encontra no item 9 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E bom, meus queridos amigos e amigas, é exatamente este sentimento que nós, como aprendizes do Cristo, devemos nos esforçar para extirpar do nosso coração, extirpar qualquer vestígio da vingança do nosso coração, porque vejamos que de tantos significados que existem sobre vingar-se, sobre o que é a vingança, nós podemos compreender de uma forma geral que ela é um sentimento que envolve-se por um desejo de querer ver o outro mal, de querer fazer o mal para o outro, para vê-lo sofrer. Então a vingança, a gente pode trazer um significado amplo aí para ela, para a gente compreender aqui, que é o desejo de ver o outro sofrer, que é fazer o mal a alguém. Por isso, gente, que o nosso evangelho de hoje, ele até coloca para nós que a vingança, ela é um sentimento que ainda mostra muito o atraso moral do homem. Porque todo aquele que ainda nutre a vingança no seu coração, ainda está atrasado moralmente. Porque é um sentimento que a gente vê aí muito frequente na primeira era cristã. Nos primeiros séculos aqui da Terra, era um sentimento tido até como comum. Então vejamos que lá nos primórdios da Terra, na era cristã, na primeira era cristã, nos primeiros séculos da nossa história, é onde a gente vê mais proeminente esse sentimento de vingança, onde ela era tido como comum. Era comum duelar, era comum você ferir os sentimentos do outro, ferir a carne, ferir fisicamente a outra pessoa como um ato de vingança. E até mesmo, se a gente olhar na história, era tido como algo glorioso, como uma vitória. Você ferir, você duelar com alguém e ferir ele por vingança, era tido como alguém forte, alguém que seria ali uma pessoa orgulhosa, orgulhosa no sentido de vitoriosa. Mas vejamos o quanto isso é ligado à brutalidade, ao primitivismo da alma. Vejamos o quanto que a vingança é um sentimento que realmente nos liga a um primitivismo muito profundo. Contudo, nós evoluímos, a nossa terra evoluiu e nós como espíritos também evoluímos. E conforme a gente foi evoluindo, a vingança ela já não foi se fazendo tão presente aqui na terra como nós dissemos aqui no início lá da era cristã e até mesmo nos primeiros séculos, onde era comum guerrear, duelar, onde era comum ferir e vingar-se do próximo.
A gente foi evoluindo e a gente vê que cada vez menos a vingança se faz presente nos corações dos homens. Ainda existe sim, mas ela já deu uma diminuída porque nós evoluímos. Nós mesmos, hoje, na nossa vida presente, temos comportamentos que são muito diferentes dos comportamentos que nós tínhamos nas nossas vidas anteriores. Hoje, na nossa vida atual, temos condutas, pensamentos que são um pouco mais evoluídos a caminho do amor, comportamentos que antes, nas nossas vidas passadas, a gente não nutria. Então vejamos que já evoluímos um pouco. Mas o nosso evangelho de hoje, ele pontua algo muito interessante para nós, que mesmo que a gente evoluiu, que antes era mais comum essa questão da vingança, o vingar-se na carne, o vingar-se fisicamente de alguém, hoje na atualidade ainda existe vestígios desta vingança. Vestígios de uma vingança hoje em dia que busca ferir os sentimentos, o emocional, a dignidade do outro. Então vejamos que o nosso evangelho traz aqui para a gente algo interessantíssimo para refletirmos. Se antes era tão comum a vingança física, hoje os vestígios dela já carregam no nosso coração uma vingança que busca ferir não mais tão fisicamente, mas emocionalmente. Ferir a dignidade, ferir o psicológico, ferir os sentimentos do nosso irmão. E essa vingança, queridos amigos e amigas, nosso evangelho pontua para nós que é uma vingança que anda, é como se fosse uma companheira, que anda lado a lado com a falsidade e também com a baixeza. Porque quem nutre em teu coração o desejo de ver o outro mal, de vingar-se contra ele, ali ferindo a dignidade dele, inventando coisas dele, criando mentiras para poder derrubá-lo, que é um tipo de vingança, nós vemos que carrega muito, como o nosso evangelho diz, quem nutre isso em seu coração anda junto com essa questão da baixeza, essa questão da falsidade. E por que falsidade? Por causa que, frente a frente com aquele que se deseja ferir, mostra-se uma capa de meiguice, uma capa, uma máscara, digamos assim, de doçura, de ternura, de que está tudo bem. Contudo, em teu coração nutre o ódio para com ele, nutre a inveja, nutre o ciúme, nutre o rancor, o ódio muitas vezes gratuitamente, porque a pessoa nunca lhe fez nada, mas se nutre isso. E aí vem esse desejo do vingar-se, do querer ver ele se dar mal, do querer fazer ele se sentir mal. Então vejamos que quanto a esse tipo, vamos colocar como um tipo de vingança que a gente vê muito atualmente no nosso planeta, o Evangelho coloca assim pra gente, eu vou ler para nós, olha. O mais frequentemente, este tipo de vingança se reveste por uma aparência hipócrita, em dissimulando no mais profundo do seu coração os mais sentimentos que o animam. É o que a gente acabou de dizer aqui. Este tipo de vingança, que quer ferir às vezes o emocional, a dignidade do outro, ou simplesmente ali se divertir vendo o outro se dar mal, vejamos que é uma vingança que tem uma aparência hipócrita. Porque se usa a máscara de que é amigo, de que está tudo bem, de que gosta da pessoa, de doçura, de ternura. Contudo, no teu coração, olha o que o Evangelho diz, no profundo do seu coração, alimenta a vingança, alimenta os maus sentimentos para com aquela pessoa. Por isso que é uma aparência hipócrita, por isso que anda junto com a falsidade. E olha só o que o Evangelho nos diz também quanto a isso. Olha, toma caminhos escusos, segue na sombra seu inimigo sem desconfiança e espera o momento propício para atingi-lo sem perigo. Esconde-se dele, espreitando-lhe a chegada da ocasião para armar-lhe uma emboscada.
Então vejamos que o Evangelho, ele coloca aqui para nós que se antes era comum essa vingança do duelo a céu aberto, onde se sentia glorioso ali em mostrar que estava se vingando do outro, hoje em dia na atualidade, a gente vê muita vingança sendo feita quietinha, no silêncio aqui, ó, seguindo o inimigo, seguindo a quem odeia, quietinho, na sombra, com uma aparência às vezes de doçura para aquela pessoa, mas fica se observando, analisando o outro, aquele que se deseja fazer a vingança. Fica observando ele. E um deslize que ele dá, uma palavrinha que ele diz, algo que ele faz, já aproveita disso para vingar-se. Ou seja, já aproveita disso para armar-lhe uma emboscada e o fazer sair como mal, e o fazer ele, às vezes, ferir o sentimento dele, o emocional, o psicológico, a dignidade dele. Então vejamos que essa passagem de hoje, ela pontua aqui para nós um tipo de vingança que às vezes a gente não para refletir sobre ela, porque estamos ainda naquele achismo apenas da vingança do ferir fisicamente. Mas temos que nos atentar, porque a vingança, gente, ela pode ser sim ferir o emocional, o psicológico do outro, em querer ver ele mal. Então, nosso evangelho nos convida a refletir sobre isso, mas a olharmos sobretudo para o nosso coração, para olhar se a gente não está nutrindo ou fazendo, desejando este tipo de vingança para o nosso próximo. Vejamos que essa passagem de hoje, ela foi escrita em Paris em 1862. Foi uma passagem ditada pelo espírito Olivier. E Olivier nos convida a olhar para o nosso coração, a olhar se não somos nós quem estamos nutrindo esse tipo de vingança. E olha o que ele diz para a gente, para encerrarmos a nossa reflexão de hoje. Olivier, nesta passagem do Evangelho, nos diz: meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de quem se afirme ser espírita. Vejamos novamente, meus amigos, esse sentimento, a vingança, não deve jamais fazer vibrar o coração de quem se diga ou afirme ser espírita. Então essa mensagem é para nós, cristãos, é para nós, espíritas. Será que esse tipo de vingança, o querer fazer mal ao outro, o querer ali ver o outro cair, tropeçar, será que ele está habitando no nosso coração? Olhemos para o nosso íntimo hoje. Hoje já fomos esclarecidos para um tipo de pensamento e desejo que a gente tem que buscar extirpar. Olhemos para o nosso interior, analisemos se esse vestígio de vingança ainda está se fazendo presente aqui entre nós. E se estiver, busquemos extirpar. Olhemos para dentro, vamos nutrir o amor, porque com amor a gente extirpa esses últimos vestígios da vingança que pode estar habitando no nosso coração e a gente às vezes nem percebe. Bom, meus queridos amigos e amigas, essa foi a nossa mensagem de hoje. É uma mensagem para a gente olhar para nós, olhar para o nosso coração e fazer uma análise, para a gente se conhecer um pouco mais e dar um passinho para o caminho da evolução. Convido a todos a leitura na íntegra da nossa passagem, a qual detalha muito mais para nós sobre as questões que envolvem a vingança. Eu convido a todos a estarmos aqui também amanhã, às 7h30, para a gente começar a nossa semana com mais uma reflexão do nosso Evangelho. Vejamos que esse momento é um momento que a gente serena o nosso coração, é um momento que a gente se dedica a um aprendizado. E este aprendizado é algo que nos conduz ao caminho do bem. É um aprendizado que nos vai chamar a nossa consciência e nos alertar para o que está habitando no nosso coração, a fim de que purifiquemos cada vez mais a nossa alma.
Bom, meus queridos amigos e amigas, essa foi uma mensagem feita com muito carinho do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, essa casa espírita que tanto nos acolhe, que nos ensina, que tanto abre os teus braços para nos conduzir ao caminho do bem. Desejo a todos um excelente domingo com a paz de Jesus e levemos hoje e sempre essas palavras no nosso coração, a fim de que possamos extirpar os últimos vestígios da vingança que ainda estão aqui e a gente não percebe. E que assim seja.